Carla Zambelli é uma oportunista. Ela é um carrapato que gruda aonde puder trazer algum benefício para ela. Foi assim que aconteceu comigo, inclusive, né? Então ela foi feminazi, né? Ela participou do movimento, né? Abortista, inclusive. Por que eu digo movimento abortista? Eu não estou criticando aqui, tá, gente? Porque em relação à questão de aborto, eu sou contra, mas eu entendo o lado da mulher que está numa situação desesperada. Eu sei que muitas mulheres pobres do Brasil, especialmente as pretas, as pobres, as de periferia, vão em clínicas clandestinas, morrem nessas clínicas. Então eu entendo tudo isso, eu não quero polemizar em relação a isso. Eu tenho uma opinião pessoal, tenho uma opinião, pronto, acabou. E respeito a opinião dos outros. Mas para quem saiu, né, depois desse movimento todo para uma ultraconservadora, né, sou contra isso, sou contra aquilo, você vê o quanto ela é uma gangorra, né, ou um pêndulo de um relógio antigo que vai mudando de opinião conforme o vento vai soprando. É a famosa biruta de aeroporto. O vento soprou para lá, a biruta vai para um lado. O vento soprou para o outro, a biruta vai para o outro. Essa é a Carla Zambelli, é a biruta de aeroporto. Então ela saiu de um movimento de extrema esquerda, né, que ela criticou tanto depois, e foi migrando para um movimento de direita. De repente, ela encontrou, com o apoio de um grupo de milionários, que é o grupo do Porsche em São Paulo, que era liderado pelo Tomé, a Bush. Ela encontrou financiamento para liderar um movimento chamado Nas Ruas. E ela começou naquela época em que todo mundo estava em caminhão de som, e era aquela coisa lavajatista, e todos contra. Ela se comunica bem, ela tem suas qualidades, se comunica bem, ela é, assim, para quem não conhece, ela é extremamente simples, ela envolve as pessoas, ela tem toda essa capacidade de envolver as pessoas. Então ela foi envolvendo pessoas ali e o movimento aos poucos foi crescendo porque ela foi chamando pessoas para integrar esse movimento. Como eu, por exemplo, eu na época era âncora e diretora da TVeja, né, que foi a primeira TV com grade fixa na internet, na Veja, eleição Dilma Aécio, aquela confusão danada no país, né? E eu sempre, como jornalista, declarei que eu tinha lado. Então, assim, eu nunca enganei o meu telespectador, o meu ouvinte de rádio. Eu sempre disse, eu tenho um lado, eu sou de direita, então eu não vou fazer aqui o papo de jornalismo imparcial, porque eu nunca fiz um jornalismo imparcial. Eu fiz um jornalismo sempre me posicionando. E deixando isso claro, porque o que é feio é fazer a parcialidade e não falar, né? Que muita gente faz. Eu sempre assinei o que eu disse, né, como uma opinião clara, etc. Então eu conheci a Carla quando a Janaína Pascoal me levou, foi me dar uma entrevista em relação ao impeachment da Dilma e levou a Carla, que já tinha enredado a Janaína, para eu conhecer. A partir dali, a mulher grudou em mim, literalmente feito um carrapato. Eu viajava, né, o Brasil todo, fazendo palestras e tal. Eu chegava nos lugares, lá estava a Carla, sem eu saber que ela ia. Não sei onde ela arrumava dinheiro, provavelmente com o Clube do Porsche. E ela estava lá e começou a fazer um papel meio que de assessora. Então ela tirava foto, ela entrevistava pessoas sobre mim. E começou, aquilo ficou meio cômodo para mim. Eu deixei a coisa acontecer, acabou que viramos amigas. E a Carla sempre teve muita dificuldade, apesar de ter o Clube do Porsche financiando, ela sempre passou a ideia de que tinha muita dificuldade financeira, que era pobre, que não podia pagar a escola do filho. Então eu acabei que caí nessa onda também e comecei a dar algum dinheiro para ela, pagava restaurante, pagava almoços, né, chamava ela para estar na minha casa, ela muitas vezes dormiu na minha casa, usava as minhas roupas. Então acabou virando um nível de amizade que eu achava que era mais profundo, né? E ela sempre muito oportunista. Eu dava alguns conselhos para ela na área íntima, que eu não vou entrar nessa questão, tentando botar juízo na cabeça dela e tal, até que veio a eleição. Eu nunca quis ser candidata. Quem bateu na porta da minha casa, assim, pá, foi até o Nordeste, que eu tenho uma casa no Nordeste, para falar comigo, foi o Bolsonaro. Eu não pedi para ser candidata, eu não queria ser candidata. Bolsonaro pegou um avião, foi junto com Julian Lemos na minha casa, pediu para tomar um café comigo, para me convidar para ser candidata ao Senado, à época. Muito bem, eu disse não. A partir dali, meu telefone virou um inferno. Era todo dia Bolsonaro me ligando. Não, porque eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. E eu não, 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 não. Até que ele fez um vídeo. Primeiro fez o exilado foragido, o Eduardo Bolsonaro e o Francisquini.
me convocando para ser candidata, e depois o próprio Bolsonaro. Aí começou uma pressão nas redes sociais, nas minhas redes, tal, noves fora, eu acabei aceitando. Tirando todo o que tem aí no meio, eu acabei aceitando para ser candidata ao Senado. Tinha o Major Olímpio na época, também pré-candidato ao Senado. Mas qual era o combinado? O Major Olímpio sair candidato, depois recuar e ser candidato a deputado federal e eu liderar o Senado. Só que ele começou a crescer, né? As pesquisas foram dando musculatura para ele e tal, e ele começou a ficar com medo de eu sair candidata, nós dois candidatos, e ele perder. Tentaram me expulsar do PSL e tal, noves fora. O Bolsonaro me liga e me diz, olha, o que você quer? Eu falei para ele, eu quero ajudar. Ele falou, então você topa ser candidato a deputada federal? Gente, eu tinha um preconceito com deputado federal que vocês não têm ideia. Assim, porque assim, o índice de neurônios ali dentro fazendo sinapses é uma coisa assim, tirando os grandes líderes, é uma coisa absurda, né? Eu falei, gente, eu vou lidar com tanta gente limitada, meu Jesus amado. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Fui candidata. A partir dali, a Carla enlouqueceu, porque ela também era candidata a deputada e ela achou que eu ia tirar o espaço dela. E eu disse para ela, porque as pesquisas já me davam como eleita, as pesquisas já mostravam que eu ia ter mais de 300 mil votos. Nenhuma pesquisa mostrou que eu ia ter mais de 1 milhão de votos, mas mostrava que eu ia ter mais de 300 mil, que eu ia fazer minha cadeira sozinha. Eu disse para ela, fica tranquila que eu vou te ajudar, eu não vou te atrapalhar, né? Aí que eu entrei na história do coeficiente eleitoral. Eu falei, é só fazer conta, eu vou te ajudar. Mas ela surtou, né? A mãe dela me fez ameaças por telefone, ligava me xingando. Aí eu bloqueei todo mundo, passei para frente, toquei minha campanha, fui eleita e ajudei a Carla a se eleger. Ela fez 72 mil votos na época, né? Então se elegeu com os meus votos, né? E a partir dali ela se declarou uma inimiga e sugou tudo que podia sugar de mim e depois passou a sugar outros. E aí foi tentar sugar, né, dentro do governo Bolsonaro, quando foi muito repelida. O Bolsonaro nunca gostou dela, nunca. Então ele repelia muito, ele não permitia na campanha que ela chegasse perto do caminhão. Né? Éramos sempre eu, ele e a Janaína Pascoal no caminhão. Ela não podia entrar. Se entrasse, ficava no final. Ele não permitia que ficasse ao lado. Eles tiveram aí um problema pessoal, que eu não sei o que é, também não me interessa. E aí, essa é a Carla Zambelli, né? É um carrapato, é uma sanguessuga que vai, dependendo da oportunidade, mudando como essa biruta de aeroporto. Então, assim, se eu fosse fazer uma biografia rápida da Carla Zambelli, é essa. Essa é a moça.